Oi pessoal, passando aqui para dar um beijo em vocês. Sei que os tempos não têm sido fáceis com essa loucura toda da guerra. Então, queria dizer que toda a vida importa, rezando por paz no mundo. As notícias têm me deixado muito, muito abalada. E tô aqui, gravando, trabalhando com todo amor para vocês. A gente faz esse programa com muito, muito carinho. Se você é de São Paulo, pode gravar aqui, manda uma história no amarmaternidade@gmail.com. Se você gosta de ver bastidores das gravações, acessa meu Instagram, @marinakupfer. E a gente precisa de patrocínio para continuar, de empresas que ressoem com o propósito desse programa que muda a vida de tanta gente. Caso você queira marcar uma reunião com a gente, vou deixar o telefone da Malu, da diretora do programa, para vocês chamarem ela. Ficou muito fácil se inscrever no canal. A inscrição de vocês é muito importante, é só fazer um login, inscrever-se e tá inscrito. Pessoal, a seguir uma história que acho que é uma das mais difíceis que eu já contei aqui no programa, lembrando que aqui a nossa intenção não é fazer uma reportagem policial, jornalística, dar um furo ou julgar. Aqui a gente não faz juízo de valor, aqui a gente acolhe e conta a história para vocês. Então, espero que vocês gostem. Um beijo. Oi pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui para contar para vocês que a entrevista que vocês vão ver agora da Raquel Cantarelli, que teve as filhas violentamente tiradas dos braços dela, literalmente com policiais armados com fuzil. Pela duração da entrevista, a gente vai dividir ela em duas partes. Então vocês vão ver uma agora, na segunda, às 18 horas, e a segunda parte dessa entrevista agora na quarta, às 18 horas. Só o relato da Raquel que chegou pra gente, tinham mais de 22 páginas, uma história muito complexa, muito cheia de detalhes, não tem como fazer um picote na edição. Então assistam agora a primeira parte e a segunda parte na quarta-feira, às 18 horas. Eu fui vítima de violência doméstica e abuso psicológico. Minha filha também. Em 2014, eu decidi ser voluntária de um projeto na Irlanda e jamais poderia imaginar que passaria por situações tão desesperadoras. Algumas pessoas me perguntaram por que eu não fui diretamente à polícia fazer uma denúncia imediata. Acontece que estar sozinha num país estrangeiro com duas crianças tão pequenas me deixava completamente insegura, sem saber o que iria acontecer, e eu só pensava em protegê-las. Hoje, elas não estão mais comigo. Estão com o abusador, mas minha missão é trazer minhas filhas em segurança de volta para casa. No Amar de hoje, vamos conversar com a Raquel Cantarelli, mãe da Júlia, de 6 anos, e da Isabela, de 5. Raquel foi vítima de violência doméstica pelo seu ex-marido e genitor de suas filhas. Infelizmente, o genitor também abusou sexualmente da sua filha mais velha e por isso Raquel fez o impossível para sair da Irlanda, país em que moravam. Porém, em junho de 2023, suas filhas foram levadas diretamente para o genitor e abusador. E desde então, Raquel não tem notícia das meninas. Hoje ela vai compartilhar todos os detalhes dessa história de muita luta e superação. Raquel, tudo bom? Fiquei feliz que você se sentiu à vontade de vir aqui ao Amar contar a sua história, que não é nada fácil, uma história pesada, difícil, triste. Vamos lá do começo. Como eu falei aqui no início do programa, em dezembro de 2014 você saiu do Brasil para fazer um projeto voluntário na Irlanda. Isso. E lá você conheceu o seu ex-marido. Então eu queria que você contasse como é que foi essa decisão de sair daqui para ir para lá, por que lá e como é que foi esse início de relacionamento. Primeiramente, obrigada pelo convite. Poder estar falando sobre isso e alertando as pessoas para que as pessoas entendam sobre o caso e de alguma forma também poder ajudar é muito importante. Em 2014 eu decidi ir fazer um trabalho voluntário na Irlanda após o falecimento do meu pai. Eu era muito próxima ao meu pai e ele era surfista, sofreu um infarto viajando para o exterior. Foi um baque, assim, eu nunca tinha perdido uma pessoa tão próxima e eu e meu pai, nós éramos muito amigos e foi um momento muito difícil da minha vida. Então, o meu pai, ele sempre falou para mim sobre o mundo. Eu cresci com fotos, fotografias do meu pai pelo mundo inteiro e ele tinha essa vontade, assim, que eu conhecesse um pouco mais sobre o mundo. E para mim, naquele momento que meu pai faleceu, foi o momento de eu sair um pouquinho da minha casa, do meu lar, de onde eu morava. E eu decidi que sair um pouco e fazer algo de bom para as pessoas, naquele momento seria algo bom para mim. Aí me falaram sobre esse trabalho voluntário e eu me candidatei
na época, e aí eu fui convidada por esse local que trabalhava com pessoas com deficiência de aprendizado, jovens e crianças, no interior da Irlanda. Nessa época você já dominava inglês? Você falava bem? Já. Então você falava bem, aí você viu essa oportunidade. Exatamente. Então você era uma coisa não remunerada. Você não ia, remunerada. Pelo contrário, você ia dar um trabalho e você ia viver como? Como que você provisionou tua vida, tua hospedagem, tua comida? Esse trabalho voluntário, ele é muito especial. Ele é no interior da Irlanda, era uma fazenda, assim. E lá era como se fosse uma comunidade, assim. As pessoas moravam nesse local, tinham outros voluntários também. Era uma grande fazenda, assim, onde a gente colhia, plantava, e eu sou nutricionista, então fazia um trabalho muito especial com essas pessoas com questão de alimentação mais orgânica. E não tinha custos com hospedagem, nada disso, porque eu morava nesse local com as pessoas com deficiência. E era uma vida muito tranquila, assim, onde a gente tinha diversas atividades. A ideia era fazer com que as pessoas com deficiência tivessem o máximo de semelhança, assim, com uma vida normal. Então, nós desempenhávamos diversas funções de oficinas, aulas de música. Eu fiquei 1 ano nesse trabalho voluntário e a minha ideia, além de fazer trabalho voluntário, foi também de conhecer um pouco sobre o país, um pouquinho da Europa, antes de voltar pro Brasil. E fui convidada depois para fazer um outro trabalho voluntário aí já em Dublin, que era a capital, e aí eu tive um pouquinho mais de liberdade para conhecer um pouquinho mais da cultura, e eles davam pra gente um períodozinho de férias, né? E aí eu fui para Galway na casa de uma senhora irlandesa que eu havia conhecido, um amor de pessoa. Ela havia me convidado para conhecer a cidade. Eu passei um tempinho lá na casa dela e foi num restaurante, assim, que nós estávamos próximo, que eu conheci o genitor das minhas filhas. E como é que foi esse começo de relacionamento? Assim, eu tinha ficado todo aquele tempo, né, sem me relacionar com ninguém, completamente envolvida com os trabalhos voluntários que eu desempenhava. Aquele início de relacionamento foi, assim, no meio do inverno europeu, muito frio. E eu acho que tudo, o ambiente, o local, tudo fazia com que tudo fez com que o relacionamento fosse talvez um pouquinho mais rápido do que eu esperava, né? A entrega foi muito grande, principalmente dele. E o homem europeu, naquele início de relacionamento, muito cavalheiro, sabe? Puxava a cadeira para sentar, aquelas coisas, né? Então, eu naquele momento senti que era uma pessoa especial, assim, e as coisas foram acontecendo dessa forma, bem rápido. Durante um bom tempo, a gente manteve esse relacionamento, assim, onde ele ia até a cidade onde eu estava. E aí parecia tudo incrível, assim, né? Só que eu comecei a fazer alguns tipos de perguntas para ele que são normais, né? Com relação aos hobbies, às atividades dele, sobre os amigos, sobre antigos relacionamentos, e ele começou a me dizer algumas coisas que na época você não consegue entender muito bem aquilo que acontecia, e depois com todos esses sinais hoje eu tenho a real noção do que acontecia. Mas ele na época me falava que ele não tinha hobbies, ele não tinha nenhum interesse. Ele disse pra mim na época também que não se relacionava com nenhuma mulher há 5 ou 6 anos, né? E ele já tinha uma filha de 5 anos, e eu questionava sobre isso, e ele dizia pra mim que sempre o interesse dele era a filha dele, já porque ele já tinha uma outra filha do primeiro casamento. Mas depois de um bom tempo, ele me convidou para ir até a casa dele, finalmente, depois de alguns meses, talvez uns 2 meses, assim, de relacionamento dessa forma. Quando eu cheguei na casa, que eu tive uma noção, assim, de como eram as coisas, né? Como era? Uma casa extremamente suja, que parecia que não era limpa, talvez, há 5 anos. Não é possível. Muito suja, muito brinquedo espalhado pela casa. Eu lembro, assim, das cortinas cor de vinho, assim, surradas, bastante suja, a casa com um cheiro muito forte, assim, muito fechada. E eu já tava naquela situação, não tinha nem como voltar. Mas eu era uma menina na época, né? Então, assim, na minha cabeça, eu imaginava que era um homem solteiro, sozinho, sem mulher há tantos anos, um pai solteiro, e que talvez aquela fosse a situação na qual ele se encontrava, e de repente sem mulher há tanto tempo, sem talvez uma noção. Como é que era o comportamento dele como pai, Raquel? Dessa primeira filha, né? Dessa filha que na época tinha 5 anos.
Hoje eu chamo, assim, de um comportamento obsessivo, assim. Era um comportamento muito diferente, né? Eu tinha um relacionamento muito próximo com meu pai, sempre fui muito próxima ao meu pai, nós tínhamos um carinho muito grande, mas eu entendia que havia algo de errado, assim, sabe? Assim, lá na Irlanda era muito comum que você tivesse, que eles chamam de inside playground, que tinham todas as crianças brincando e um espaço onde os pais poderiam ficar sentados tomando café. E normalmente ficavam, e ele sempre estava muito próximo e não deixava ela ter muito contato com outras crianças. Na casa também, aos finais de semana, ela nunca saía, mesmo a gente morando num condomínio com segurança, e ele nunca deixava. Eu questionava que seria bom para ela, até por uma questão de independência. Cheguei a questionar ele algumas vezes também sobre isso, mas sempre ele não gostava do que eu falava, mas ele sempre agia assim de uma forma que para mim um pouco diferente do que eu achava que era normal. E uma coisa que me chamou a atenção bastante também no início do relacionamento, eu fui até o quarto dela, era um quarto também muito bagunçado assim, e ele tinha poucas roupas, mas a filha tinha assim uma infinidade de roupas, vestidos que ele sempre passava para comprar e pedia para que ela ficasse sempre desfilando para ele chamava que era fashion show, algumas coisas nesse sentido, assim. Então, para mim, eram comportamentos talvez inadequados, né? Muitas das vezes, quando a gente ia ao mercado comprar comida, assim, ele perdia um grande tempo na parte de óleos, de massagens, e cheirava, e sempre muito entusiasmado com o momento do banho, né, da filha. Então, isso foi coisas que eu comecei a reparar, assim, no início do relacionamento. Você, junto com isso, notou outros comportamentos estranhos e você resolveu terminar naquele momento. Exatamente. O que você pode contar pra gente desses comportamentos e o que vocês decidiram naquele momento, na relação de vocês? Quando eu decidi terminar aquela relação, foi numa ocasião, assim, onde nós estávamos em casa e ele me pediu para acompanhá-lo até a casa da ex-mulher, né, a mãe da filha dele, para deixar a filha num domingo à noite. E eu disse que sim, que acompanharia sem problemas, e quando chegamos, estávamos no caminho, ele parou num pub, entrou assim num pub grande, num clube de rugby, e eu perguntei para ele por que a gente estava entrando ali. Ele me disse que seria para buscar a ex-companheira dele. Quando ele saiu de lá, ele voltou com ela completamente bêbada e colocou ela no banco de trás, assim, com cheiro de bebida, de álcool muito forte. Eu não bebo, nunca bebi, aquilo me incomodou e eu fiquei preocupada com a filha dele também naquela situação. Mas eu fui colocada numa situação extremamente desagradável, que ele não havia me avisado. Eu não estava preparada para aquilo. E depois nós paramos num desses mercadinhos assim, porque já era bem tarde, num desses mercadinhos de posto, onde saíram os três assim para comprar pão, banana, leite, porque não tinha nada para a menina comer. Nossa. Segundo a mãe. E quando ele deixou elas, foi quando no carro, no caminho, eu fui questionar ele sobre isso, dizendo que não gostei, que é uma situação extremamente desagradável, que eu estava preocupada com a filha dele, de ter deixado sozinho. Ele começou a me explicar que era o jeito dela, que ela queria ter abortado a filha, enfim. Eu achei aquilo tudo muito desagradável. Voltei para o meu trabalho voluntário na segunda-feira pela manhã. E eu tinha uma grande amiga lá, que era uma alemã, e eu comecei a conversar com ela. Eu falei, não quero isso para mim, acho que não tem necessidade disso. Então eu terminei com ele, decidi, nessa conversa com essa minha amiga, decidi terminar com ele pelo telefone. E eu disse para ele que naquele próximo final de semana eu não iria. Ele chorou muito no telefone, pediu pelo amor de Deus, chorou muito, ficou muito mal. E no final de semana ele apareceu lá no meu trabalho voluntário. Parou o carro lá fora, me ligou, disse que estava lá, que queria muito falar comigo. E eu saí para conversar com ele. Ele me pediu muito para que eu fosse com ele, para que a gente pudesse conversar. E eu, ingênua, pensei, bom, eu acho que é muito ruim você terminar com uma pessoa pelo telefone, assim. Eu não gostaria que fizessem comigo, então tudo bem, a gente conversa pessoalmente. Entrei, peguei uma muda de roupa, alguma coisa, e fui até a casa dele para conversar.
conversei com ele, expliquei e terminei o relacionamento. No dia seguinte, ele foi pro trabalho dele, que era um sábado, ele trabalhava de manhã e eu fiquei livre. E eu decidi sair de casa para ir numa loja e para comprar agulha e linha para crochê, porque eu fazia crochê e gostava de ensinar para as pessoas que eu trabalhava lá como fazer crochê como uma terapia. E quando eu cheguei nessa loja tinha um bebê assim no carrinho, e esse bebê olhava para mim de uma forma muito forte. Ele tinha um olhão assim azul e ele ficava me seguindo assim pelos olhos e sorria muito pra mim. E eu sempre fui ensinada assim desde criança que quando tem um bebê que olha pra você dessa forma, assim, tão feliz, é porque você tá grávida. Não sei o que aconteceu, assim, eu olhei pra esse bebê e ele sorria pra mim. Eu não tava atrasada, eu não tinha nenhuma desconfiança de absolutamente nada, né? Porque eu tinha um probleminha nos meus ovários, de ovário policístico, de um mioma também no útero, que se eu quisesse engravidar, quando eu decidisse engravidar, eu teria que fazer um tratamento. Então eu não tinha tanto receio assim com relação à gravidez, então não tinha por que me preocupar com isso, mas depois de olhar esse bebê assim, eu tava passando para comprar a linha e me deparei com um teste de gravidez, assim. Eu decidi comprar. Me deu uma coisa assim, eu comprei e coloquei dentro da minha cesta. Quando eu cheguei em casa, eu tava sozinha, ele tava no trabalho, eu fiz o teste e deu positivo. E eu lembro assim dele ter chegado em casa e eu mostrei pra ele o teste. Ele pulou de alegria, ficou porque ele tava muito mal com o término, assim. E ele pulou de alegria, se ajoelhou na minha frente, me pediu em casamento, disse que estava muito feliz e me pediu mil desculpas, disse que iria melhorar, de que aquilo são mal entendido, que a gente podia ajustar as coisas pra gente ficar bem. Nesse momento eu decidi que a gente conseguiria talvez ter um relacionamento. A gente sempre acha que a gente pode mudar a pessoa. Vocês tinham reatado e começaram a planejar esse casamento, e aí você conheceu a família. Como foi a partir daí, Raquel? Você estava grávida? Isso. Eu voltei pro meu trabalho voluntário, ainda fiquei morando no meu trabalho voluntário talvez uns 2 meses ainda. E fazendo seu pré-natal lá? Isso. E depois desses 2 meses foi quando eu me mudei pra casa dele. E aí eu entrei na casa e comecei a fazer uma série de mudanças, assim, né? Eu lembro, assim, de tirar sacos e sacos de coisas velhas, quebradas, abrir a casa, deixar o ar entrar e começar a arrumar todas as coisas, por ter imaginado de que era uma casa de um homem solteiro todo aquele tempo. Mas eu, assim, aquele instinto materno de querer preparar o ninho, assim, né, para receber o bebê. Depois, quando eu tava com 6 meses de gestação, nós nos casamos, né? Organizamos o casamento. Foi um casamento simples, né? Minha mãe veio do Brasil, meu irmão também. Meu irmão na época morava na Austrália, que mora ainda. Ele foi da Austrália. Levei 2 amigos meus que eram bem próximos, assim, para serem padrinhos. Essa senhora que havia me chamado para ir para casa dela de férias, ela foi a madrinha do casamento. Chamei também para que fosse a madrinha do casamento. Como é que foi esse momento das famílias, vamos dizer assim, se conhecerem? Como é que foi tua mãe, teu irmão na relação com ele e ele com a sua família, e você com a família dele? Eu conheci... Parece loucura, mas eu conheci grande parte da família dele no dia do casamento. Como foi? Normal, assim. Me cumprimentaram, eu cheguei no casamento, todos já estavam lá. Ele foi organizado de uma forma muito simples, muito simbólica, assim. Mas nos casamos num castelo, porque próximo à casa dessa senhora tinha um castelo que ela administrava e era lindo, assim. Então ela conhecia os donos desse castelo. O casamento, para as pessoas que viram as fotos na época, assim, parecia um casamento de sonho, assim. Mas foi bem simples, com poucas pessoas, somente com a família. Eu tinha tido contato com a mãe dele talvez umas 2 ocasiões, assim, com as irmãs também, talvez umas 2 ou 3 ocasiões. A minha mãe foi para lá, ficou uma semana antes do casamento também, hospedada no castelo. Foi uma ocasião, assim, especial. Mas ele, ali, próximo ao casamento, ele teve uma reação, assim, onde ele foi bastante agressivo, assim, comigo. Que eu lembro, o meu irmão, ele queria sair, assim, para poder ir num pub próximo, né? E ele achou aquilo horrível, assim, sabe? Para que eu acompanhasse também, que eu saísse. Então, ele começou a
a demonstrar assim comportamentos de possessividade, controlador. Eu estava com a minha família, ele não queria que eu saísse. E eu escutei da Tina, que é essa senhora que cedeu o castelo e tudo mais. Um dia antes do casamento, ela olhou pra mim e falou assim: você sabe que você não precisa fazer isso, né? Na época, assim, eu não entendi tanto, sabe? Assim, mas eu acredito que as pessoas mais velhas, uma senhora mais velha, né, tem um pouco mais de experiência, de maturidade, e ela já começou a perceber alguns desses sinais, assim. Muitas coisas aconteceram até a sua filha nascer, incluindo o fato de você ter passado um período na casa da sua amiga quando você estava grávida de 8 meses. Então, eu queria que você contasse como é que foi esse período e o nascimento da Júlia. Durante a gravidez, eu passava toda a minha gravidez muito sozinha, né? E foi durante a gravidez que eu comecei a perceber esses comportamentos, onde eu já estava morando dentro de casa, né, e na casa com ele, e comecei a perceber alguns comportamentos, assim, que me fizeram muito mal. Tipo? Assim. Uma das grandes discussões, assim, que nós tivemos foi que a ex-companheira dele havia ligado para ele, falando que eu era uma imigrante, que ele estava fazendo errado de casar comigo, e fez algumas acusações assim completamente infundadas, dizendo que eu deixava a filha dele passando fome, que eu gritava com a filha dele. E quem me conhece sabe que eu sou incapaz assim de gritar com uma formiga, sabe assim. Então, isso foi muito difícil, assim. Ele foi perguntar, assim, para os vizinhos, eles negaram, e as vizinhas, assim, vieram falar comigo sobre aquilo. E aquilo me deixou muito mal, muito triste, assim, porque nesse momento que a gente morava junto, eu comecei a ficar responsável por cuidar da filha dele. E ter sido acusada, assim, né, só por ser imigrante dessa forma, me deixou muito mal, assim, porque eu tava não fazendo nada além do que cuidar da minha gestação, ajeitar a casa, cuidando da minha enteada naquele momento, e ter sido acusada e ele ter feito aquilo, principalmente nas minhas costas, ter ido falar com os vizinhos, eu achei um desaforo muito grande. E eu fui até a casa da Tina, dessa senhora, passar uns dias lá. Ele não me permitiu, eu pedi para que fosse até lá. Eu já estava com um estágio de gravidez já avançado, né? E eu não tinha nada de enxoval para minha filha. Eu sempre questionava ele e ele dizia que não tinha dinheiro, mas ele sempre chegava com roupinhas e tudo mais para outra filha. E então eu fui convidada pela Tina para poder ir até a casa dela. Fui até a casa dela, cheguei lá, tinha uma baby box que chamam, com diversas coisas. Eu tive o meu primeiro momento assim de alegria na maternidade. A minha mãe também havia mandado algum dinheiro aqui do Brasil. Nós saímos para fazer compras, foi uma alegria assim gigante. E eu pude, enfim, descansar, dormir com um pouco mais de paz. E ele chegou lá no dia seguinte com um carro em alta velocidade para me pegar, para me levar de volta, porque ele não tinha permitido que eu fosse até lá, mas eu fui da mesma forma. E ele falou, eu lembro dele falando, a Tina também lembra disso muito bem, dele falando: ela é a minha esposa e eu sei o que é melhor para ela. E me pegou as minhas coisas, as minhas malas, colocou tudo dentro do carro. E eu voltei para casa dele nesse momento, assim. E aí eu já estava no finalzinho da gestação. O comportamento dele ficou cada vez mais obsessivo, né? Isso. Quais outros sinais ele te deu nesse período, nessa reta final da gestação e até a sua filha nascer? Para mim é uma das partes, assim, mais difíceis de falar, porque eu percebia situações inadequadas dele. Eu já não tinha nenhuma vontade de estar com ele, de estar perto dele. Eu lembro, assim, dele chegar em casa do trabalho e estar sempre muito entusiasmado com aquela parte de banho, da rotina de banho, daquele ritual de banho com a filha. Sempre subiam para o quarto para dar banho, para fazer massagens, e eu sempre ficava muito sozinha, né? A gente sabe que a mulher no período de gestação, ela gosta de conversar, ela quer ter um carinho. E eu tava naquela cidade sozinha, sem ninguém, sem família, sem amigos, passava o dia inteiro sozinha na casa, organizando as coisas. E quando ele chegava em casa, a atenção era sempre voltada para isso, né, para entrar no quarto. Eu lembro que ele passava um bom tempo e eu não era bem-vinda, né, porque ele sempre fechava a porta para ler histórias, fazer massagens.
E eu questionava sobre isso, porque eu gostaria de poder participar desse momento, mas eu não era permitida. E eu dizia para ele que eu estava grávida, que a gente estava próximo de ter uma filha e que era ideal que a gente fizesse tudo aquilo em família, aquela rotina noturna em família. Mas ele me dizia que não, que eu tinha chegado depois e que se a gente fizesse isso poderia atrapalhar o desenvolvimento da filha dele, que era um momento deles, e eu não era bem-vinda. Então eu passava muito sozinha esse tempo, mesmo quando eles estavam em casa. E então, assim, quando eu comecei a ter esse tipo de comportamento, eu costumava ir pro quarto, sempre. E eu ficava sempre vendo vídeos de amamentação, entendendo como era a gravidez, e ficava sempre acordada com um pouquinho de dificuldade para dormir. E eu sentia que ele estava vindo, né, porque escutava barulho de passos, de pegada. E como eu já não queria muito assunto com ele, eu simplesmente desligava o celular, colocava o celular embaixo do travesseiro e fingia que estava dormindo, porque eu não queria ter contato nenhum, assim. E foi quando eu comecei a perceber que ele saía do quarto da filha, se deitava atrás de mim, ele vinha sempre assim com muita vontade já. E eu sentia quando ele chegava por trás de mim, eu me deitava assim, fingia que estava dormindo, e ele chegava por trás de mim, se encostava em mim. E é quando, assim, não sei como dizer, mas a gente percebe que o homem, ele já tá excitado. Na minha cabeça, assim, eu tinha nojo, eu não sabia por que aquilo acontecia, como é que ele saía do quarto onde ele estava colocando a filha para dormir, se deitava atrás de mim, já com tanta vontade, já pronto para ter relações. E aquilo me incomodava muito, porque eu empurrava, eu dizia que não queria, eu estava grávida, né? E assim, a gente já é difícil uma mulher ir contra um homem forte, maior que você, e principalmente grávida, onde eu tinha toda essa dificuldade de me movimentar. E eu lembro assim muito bem que eu ficava deitada assim de lado e ele chegava assim por trás de mim, já com esse desejo bastante aflorado, e ele segurava no meu quadril e me pressionava, né, para que eu tivesse relação com ele grávida. Para mim foi um pouco difícil entender, e conversando com algumas pessoas hoje em dia, com algumas profissionais, foi quando eu entendi que eu fui abusada sexualmente quando eu ainda estava grávida da minha filha. É difícil a gente entender que era abusada sexualmente pelo seu próprio marido. No momento de gravidez, onde eu estava com a barriga e eu não queria, e eu negava. E eu sempre dizia para ele, assim, eu me sentia muito ruim, muito mal, assim, com toda aquela situação de não ter carinho, não ter afeto, estar desconfiada de toda aquela situação que estava acontecendo. Eu ainda não tinha, sendo muito honesta, eu ainda não tinha a real certeza do que estava acontecendo. Hoje em dia, é muito fácil você falar, porque quando a gente começa a juntar fatos e toda a situação, tudo faz sentido. Mas entender uma situação de abuso sexual, quando você está vivenciando, é muito difícil. Você só começa a ter a real noção do que está acontecendo bem depois, assim, de um momento. Você entende que a pessoa está com vontade, ou que não é aquilo que você está pensando. As coisas começaram a piorar no final da minha gravidez, da minha primeira filha, da Júlia. E como é que foi daí, quando ela nasceu? Como é que correu a partir daí? Ela nasceu, nós, durante um período, assim, ele ficou um pouco mais tranquilo, mas eu notava que ele não tinha muito interesse na Júlia. Todo aquele ritual de banho e tudo mais que acontecia com a filha do primeiro casamento não acontecia com a Júlia. Ficava sempre muito sozinha, assim, com a minha filha. E também, sendo sincera, sendo muito honesta, eu até preferia, assim. Mas durante esse tempo nós tivemos esse período. Depois a Júlia começou a completar 1 aninho, ela fez aniversário. E aí nós viemos aqui ao Brasil também, conseguimos vir para o Brasil para trazer, para minha família conhecer. Como é que foi daí esse momento aqui com a tua família, com ele? Eu lembro assim, eu não queria ficar sozinha com ele, então eu pedi muito para que a minha mãe ficasse hospedada com a gente, assim. Ele não gostou muito, mas eu tinha sempre muito receio, assim, eu nunca queria poder estar sozinha com ele. Eu não queria que ele me tocasse, eu não queria que ele chegasse perto de mim. Eu lembro que nesses momentos, assim,
Eu até utilizava minha filha meio que como escudo, sabe, assim, porque ela sempre dormia junto comigo, para que ele não viesse desse jeito, porque eu já tinha essas minhas desconfianças de coisas que estavam acontecendo, então eu não tinha nenhum desejo. Mas aqui no Brasil nós passamos pouco tempo, acho que uma semana, assim, mais ou menos, e depois retornamos para Irlanda. E foi logo depois, assim, que a minha filha já estava completando 1 aninho. A Tina, essa senhora, ela tinha perdido o esposo, e foi próximo do meu aniversário em janeiro. E eu pedi para ele para que a gente fosse até lá, porque eu queria muito dar um abraço nela, participar desse momento, estar próximo, estar perto a ela, porque ela sempre tinha sido tão incrível assim comigo, com a minha filha. A Júlia, ela era uma bebê que ela mamava muito no peito, e ela sempre mamava dormindo. Ela que era bebê que você bota para mamar e você coloca no berço, chora, e eu tinha que botar. Então ela sempre dormia muito no berço, e era a forma como eu tinha para ter ela comigo e ele não chegar perto de mim querendo alguma coisa. Então nesse dia nós chegamos e o funcionário do hotel falou assim: olha, fiquei sabendo que vocês têm uma bebê, então eu coloquei um bercinho no quarto de vocês. Ele subiu com a Júlia no bebê conforto. Quando chegou lá em cima, ele colocou a Júlia no berço e a Júlia ficou no berço, o que não era normal dela ficar. Naquele momento, assim, ele deitou e ele sempre dormia muito rápido, assim. Então eu entrei no banheiro, demorei horas, escovei o cabelo, demorei o máximo que eu pude para que ele dormisse. E aí eu dormi, eu deitei do lado dele para dormir, e ele acordou. E aí foi quando ele veio pra cima de mim com muita vontade e forçou essa relação sexual, assim, E foi muito rápido, assim, a gente já não tinha relação há algum tempo já. Então foi muito rápido. Eu dizendo que não queria, ele forçando. E sabe quando você tá numa situação assim tão ruim, você tá com sua filha ali no quarto? E pra mim, assim, é horrível, mas é tipo assim, sabe? Tipo, acaba logo com isso, sabe? Faz o que você quer fazer e me deixa em paz. Ele é de uma família, assim, muito católica. A família dele não admite, os pais dele, ele não admite pílula, métodos contraceptivos, nada disso. Tanto que os pais dele tiveram 10 filhos. Mas você podia fazer sem ele saber, né? Não podia, não tinha como. Eu tava numa outra cidade, com a minha filha pequena. Como é que eu iria sair dali pra ir numa cidade... A Irlanda é um país um pouquinho complicado. Quando você tá no interior, é uma estrada muito longa onde a Tina morava. É muito interior. É aquela janeiro, frio, deserto, tudo escuro. Para eu sair até a farmácia, eu teria que pegar um Uber, deixar minha filha sozinha com ele. Naquele momento eu não trabalhava, eu dependia dele para me levar. Eu estava numa cidade desconhecida, onde eu não sabia que era nada. Eu dependia dele para me levar. E ele jamais fez isso, não faria isso. Mas também na época eu não imaginei que aquilo também poderia acontecer, né? E aí um dia você se pegou sentindo muito mal, fez um teste de gravidez e deu positivo. Qual foi a reação dele com a notícia e quais foram os comportamentos dele depois que nasceu a tua segunda filha? Eu comecei a sentir essa dor muito forte. Fui levada até o hospital. Meu ovário estava muito aumentado de tamanho por conta do cisto do mioma. E pensei que a dor fosse isso, mas o médico constatou uma segunda gravidez. A reação dele foi a mesma e eu um pouquinho assustada, assim, com tudo que aconteceu. Eu não estava preparada para aquilo e eu já vinha conversando com a minha mãe sobre o divórcio. Como é que eu iria fazer para me divorciar e sair daquela situação sem colocar minha filha em risco. E eu já estava conversando com a minha mãe muito, assim, de trazer a minha mãe para Portugal, para eu começar a ir morar em Portugal aos poucos junto com a minha mãe. E depois talvez conseguir me desvincular dele dessa forma, que eu ficasse em Portugal, na Europa, e talvez eu conseguia morar com a minha mãe, talvez se ele tivesse que ir visitar as crianças ele fosse até lá, mas que nunca ficariam sozinhas com ele. Eu comecei dentro da minha cabeça a tentar ver de alguma forma que isso pudesse acontecer, assim. E foi quando eu descobri a segunda gravidez, então eu fiquei em choque. Porque eu já estava naquele momento de querer o divórcio, de tentar de alguma forma sair daquela situação sem deixar minha filha em risco. Engravidei, passei a minha gestação
praticamente inteira aqui no Brasil. Eu não quis ficar lá, eu tinha muito medo de deixar os cuidados da minha filha com ele. E eu vim pro Brasil, passei praticamente a minha gravidez inteira aqui no Brasil. Eu voltei pra lá com 7 meses, assim, que é o máximo que você pode para embarcar. Ô, Raquel, e como é que você se virava financeiramente? Porque você não estava trabalhando, ele era controlador, com gastos, e você falou, você fez essas viagens, você já tinha uma filha e outra. Como é que era a tua vida financeira? Minha mãe. Momento? Sua mãe. Minha mãe. Tá bom. Minha mãe que marcava a minha passagem, comprava as minhas passagens pro Brasil. Enquanto eu tava com ele, eu sempre ficava muito dentro de casa, só dentro de casa, assim. Eu saía praticamente, ele permitia que eu saísse uma vez na semana. E a sua mãe não estava muito alerta e muito preocupada naquele Minha mãe momento? tava, eu conversava muito com a minha mãe e com a Tina. Eram as 2 pessoas que eu conversava muito, assim, sobre tudo que estava acontecendo, e por isso a gente já estava planejando uma forma de sair daquela situação sem deixar as minhas filhas numa situação assim, a minha filha numa situação de risco. Aí a sua segunda filha nasceu, então você estava lá na Irlanda com 2 filhas, e numa noite, já as tuas filhas já estavam com as 2, você presenciou uma situação que te provou que tinha alguma coisa errada. O que aconteceu, Raquel? Quando a Júlia começou a crescer um pouquinho, ele começou a ter interesse pela Júlia. E começou a ter uma obsessão assim, muito forte pela troca de fraldas. Ele chegava do trabalho, me cumprimentava e sempre falava imediatamente: Júlia, vamos trocar sua fralda? E levava ela lá pra cima e passava um bom tempo, assim. Eu comecei a desconfiar disso e eu ia até o quarto. Ele sempre deixava a porta entreaberta e eu pegava qualquer coisa que pudesse ter como pretexto, eu entrava no quarto. Eu subi na pontinha do pé, assim, pra entender o que estava acontecendo ali, por que estava demorando tanto. E quando eu abri a porta, ele estava de costas. O que eu pude ver nesse momento foi o movimento de cabeça dele. Imediatamente, e o olhar dele assustado, assim, quando eu entrei no quarto. Foi quando eu comecei a questionar ele. O que você tá fazendo? Por que tá demorando tanto? Por que a Júlia ainda não tá de fralda? E ele falava pra mim: a gente tá só brincando. E ele começou a fazer aqueles barulhinhos que a pessoa faz quando tá soprando a barriga do bebê, de borbulhar, assim. Só que enquanto eu subia, não tinha aquele barulho. Tava silêncio. E a partir do momento que eu abri a porta, ele começou a ter aquele movimento. Questionei, pedi para que ele saísse, troquei a fralda da minha filha e desci. Comecei a conversar com a minha mãe sobre isso. Falei: mãe, eu acho que ele estava fazendo isso, não é possível. E a minha mãe falou assim para mim: olha, sempre que ele chegar, eu já tinha mais ou menos o horário, você sempre troca a fralda dela, já deixa tudo pronto. Então eu sempre deixava, a Júlia estava sempre trocada, eu fazia parte de banho toda sozinha para evitar que ele tivesse esse contato. E ele começou a chegar em casa e continuava com o mesmo comportamento. Peraí, não, Júlia, vem aqui, por favor, deixa a mamãe ver. Olhava a fraldinha dela e mostrava para ele: olha, ela não precisa trocar a fralda. A fralda dela tá seca. Mas essa obsessão, assim, sempre pela troca de fralda, pra levar ela lá pra cima, pra ter aquele momento com ela. E eu não deixava. A partir daí, a Júlia começou a desenvolver uns comportamentos completamente estranhos. Eu tava com a bebê já, recém-nascida, e eu ia pra trocar a bebê, deixava ela na cama, e nesse momento que eu ia pegar o lencinho umedecido ou qualquer coisa, a Júlia começou a desenvolver um comportamento que ela ia nas partes íntimas da vagina da Isabela e colocava a boquinha e ficava brincando com as partes íntimas da bebê recém-nascida Isabela. A primeira vez que aconteceu, eu repreendi ela. Falei: ô Júlia, que isso, coisa feia, não pode fazer isso com a irmã. E ela começou a repetir. Até um dia que eu tava deitada, amamentando a minha filha, deitada assim, tava de camisola, a Júlia levantou meu vestido e foi com a boquinha na cabeça dela brincar nas minhas partes íntimas. Ali eu comecei a ver, falei assim: não, tem algo de muito estranho, isso não é normal para uma criança de 2 anos ter esse tipo de comportamento. E aí que você começa a ligar as coisas, do que acontecia no quarto, do que acontecia naquela situação. E uma outra coisa que aconteceu foi que a gente estava numa farmácia pedindo para comprar, eu fui pedir para ele para que me levasse na farmácia para eu comprar coisas, né, para gravidez, de algodão, coisinhas que precisava. E a filha dele, que estava com a gente naquela ocasião, se aproximou da gente, muito, muito tímida,
cabisbaixa, olhou pra ele assim e falou assim, papai, eu posso comprar algodão? E ele perguntou assim pra ela, por que você precisa de algodão? E ela falou assim, porque isso vai fazer com que você pare de lamber minha orelha e eu posso limpar a minha orelha sozinha. E ali, assim, eu olhei assim pra ele, eu falei assim, quê? Como assim, você tá lambendo a orelha da sua filha? Ele desconversou e na minha cabeça as coisas começaram a... O fato dele estar no quarto da filha, o fato dele sair daquela forma... Talvez você já sabia e não queria acreditar ou aceitar que ele abusava da própria filha. Exatamente. E depois da filha dele com Exatamente. você. Nesse meio tempo todo da sua bebê recém-nascida e da Júlia, como é que estava a relação dele com a filha mais velha? Ela começou a ir menos para nossa casa, né? E eu acho que ele já estava muito mais alerta, que eu estava alerta do que estava acontecendo. Então as coisas estavam um pouco mais assim, ele estava se segurando, acredito, assim, um pouco mais. Você chegou a ver alguma marca vermelha ou alguma coisa nas partes íntimas da sua filha ou da filha dele? Não, da filha dele não, ela era muito tímida, assim, sabe? Ela era muito fechada. Aconteceram algumas situações onde eu tentei me aproximar dela, onde eu cheguei a perguntar, o papai fez isso com você, o papai tocou aqui, o papai fez isso, e ela falava muito pouco. Ela sempre olhando assim para baixo, não falava muito, sabe? Eu tentava descobrir aquilo, e naquele momento, assim, é muito difícil, né? Eu já fui perguntada algumas vezes, por que você não foi na polícia naquele momento imediatamente? E assim, é difícil. Hoje, com todas as provas que eu tenho, tendo feito denúncia, tendo tido a coragem de denunciar, eu tô sem as minhas filhas. Vamos falar aqui então, quando você, vamos dizer assim, quando caiu sua ficha, né? Porque você já tinha tido alguns avisos, você já sabia, desde que você chegou na casa do cara, a casa era muito estranha, ele tinha comportamentos obsessivos na hora do banho da filha, enfim. Aí se repetiu com a sua filha. Aí você decidiu, teve um momento que você decidiu conversar com as autoridades. Se você puder, eu queria que você fizesse um breve resumo, incluindo quando você compartilhou a tua história com a Polícia Federal e o momento que você conseguiu sair desse pesadelo e quando você voltou com suas filhas para o Brasil.